As primeiras NOBs foram lançadas nos anos de 1991, 1992 e 1993, sendo a última criada em 1996. Anos depois, em 2001, é lançada a primeira NOAS, e no ano seguinte surge a NOAS 2002, que introduziu algumas modificações na norma anterior. O problema central de todas essas normas operacionais era a questão da relação entre os entes federados. Quer dizer, como é que, na verdade, se dariam os processos de divisão de responsabilidades pela gestão do Sistema Único de Saúde e de repasse dos recursos, sobretudo o repasse dos recursos federais para os outros níveis de governo. Em 2006, como aperfeiçoamento do processo organizativo, político e gerencial do SUS, é lançado o Pacto pela Saúde, constituído de 3 pactos distintos: Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS. Desde o advento das NOBs nos anos 90 e subsequente NOAS 2001 e 2002, o exercício da pactuação entre os entes governamentais vem se aperfeiçoando no âmbito de suas comissões tripartite no plano nacional, comissões bipartite no plano estadual. O debate político, técnico e a distribuição de recursos do SUS necessariamente passam por discussões e estudos internos, tanto no Ministério da Saúde como nas câmaras técnicas do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, evidentemente no âmbito dos municípios, para posterior aprovação nas instâncias decisórias dessas respectivas comissões. Esse processo que vem se desenvolvendo ao longo desses 20 anos busca, a meu ver, construir, guardadas as peculiaridades regionais e locais, um padrão nacional de saúde ou um padrão sanitário nacional, como queira. No contexto político dos anos 80, o movimento da reforma sanitária se multiplicou por todas as cidades. Para vocês entenderem um pouco melhor este processo de significativas mudanças num contexto municipal, vamos ver como foi a implantação do SUS no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, naquela época, ainda composta pelos distritos de Belford Roxo, Queimados, Japeri e Mesquita, era a 7ª cidade em população no país e marcada por enormes desigualdades sociais. O início das mudanças foi pontuado pela chegada de 4 médicos recém-formados que possuíam um ideal de praticar a medicina em áreas populares carentes. Com o apoio da Igreja, especialmente do bispo Dom Adriano Hipólito, da Arquidiocese de Nova Iguaçu, esse pequeno grupo partiu para a região de Cabuçu, onde foi aberto o primeiro posto de saúde em uma área da própria igreja. E começamos a fazer um inquérito, fizemos uma ficha familiar, visitamos casa por casa daquele de Cabuçu, casa por casa, fazendo aquele censo, não sei o que, tarará, criando uma ficha familiar. E aí, a partir daí, utilizando, e a gente sempre conversava toda semana, a gente fazia um grupo de trabalho para discutir o método do Paulo Freire também, porque a gente queria fazer também um método de educação popular, trabalhar com uma dinâmica que pudesse ser incentivadora do protagonismo dessas pessoas com relação às suas próprias vidas. O trabalho foi se ampliando e o primeiro levantamento dos determinantes sociais no processo saúde-doença começou a ser realizado, possibilitando perceber a complexidade e a amplitude do processo e dos problemas, onde ficava claro que saúde não se resumia ao atendimento médico. A partir daí, iniciou-se um movimento de interferência na realidade daquela comunidade. Então, com esse trabalho, que a gente começou a fazer, então, a nível de Nova Iguaçu como um todo, encontros de todas essas comunidades nas quais a gente fazia esses trabalhos em cada uma delas.
E esses encontros, inicialmente, ele juntava 10, 11, 12, depois começou 28, 30 comunidades desses bairros, representantes desses bairros, todo que a gente ia lá. Primeiro encontro de saúde, segundo encontro de saúde era mensal. E desses encontros de saúde, num determinado momento, começou a haver uma compreensão de que era necessário criar uma coisa chamada Amigos do Bairro. Um grupo de amigos do bairro, que pudesse lutar pelas melhorias em geral daquela comunidade, daquele bairro. Então, os encontros de saúde, eles foram, de fato, origem para essa coisa chamada grupos de amigos de bairro. Na época, durante o regime autoritário, o cidadão era obrigado a pagar uma taxa para a abertura de um processo burocrático, tornando a relação do cidadão com o governo completamente impermeável. Nesse contexto, surgem outros grandes movimentos, como o da reforma urbana, o do saneamento básico e o dos transportes, capitaneado pelo Movimento das Associações de Bairros, MAB, movimento que teve o projeto de alfabetização de adultos premiado pela ONU. O movimento popular, ele atingiu o seu máximo no período da ditadura, onde a resistência do movimento popular foi muito grande. Não resistindo politicamente, não resistindo à ditadura de uma forma político-partidária, mas resistindo à ditadura, reivindicando. Com a abertura democrática, com a legalização dos partidos políticos, houve um refluxo realmente do movimento popular. Porque as pessoas se engajaram, as pessoas acreditavam que os partidos políticos dariam continuidade a esse movimento. E com muito mais capacidade, né? Porque seria um governo, você elegeria vereadores, deputados, prefeitos, governadores, mas não aconteceu assim. As melhores lideranças comunitárias, as melhores, ou se afastaram ou foram cooptadas pelos partidos políticos. E com essa cooptação houve um descenso do movimento popular. Em 1986, Nova Iguaçu vive a sua primeira epidemia de dengue. Tal fato faz com que a população indignada se mobilize e feche a rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. O protesto teve repercussão nacional. A rede de serviços de saúde era predominantemente privada, através de contrato de leitos hospitalares entre a rede de clínicas e hospitais com o INAMPS. Com as ações integradas de saúde, o setor público começa a receber recursos para o atendimento ambulatorial, embora ainda no primeiro momento em convênio com a Caritas Diocesana. Posteriormente, através de uma política da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu passa a integrar o Programa Especial de Saúde da Baixada. Programa esse que reorientou à época as ações de atendimento à população. Nesse período histórico, é criado o Conselho Comunitário de Saúde, que reunia todas as associações de moradores de bairros, que representou um grande avanço para o controle social. Entendeu? Que estava ali o tempo inteiro acompanhando, verificando, participando, não era só fiscalizando, tipo policialesco, não, contribuindo para soluções, contribuindo para, sabe, mas havia uma coisa local, uma inserção da comunidade local, onde o posto estava localizado, também havia uma participação. Com a intervenção estadual no governo Paulo Leone, a médica Lúcia Souto assume a Secretaria Municipal de Saúde e nasce em 5 meses o primeiro Plano Diretor de Saúde de Nova Iguaçu. Plano este elaborado com a participação da comunidade. Durante toda essa trajetória, a população iguaçuana vivenciou alguns progressos. Em abril de 1982, abriam-se as portas do primeiro Hospital Geral Público na Baixada Fluminense, o Hospital Geral de Nova Iguaçu. A unidade iniciou suas atividades com pouco menos de 200 médicos e atendia aproximadamente 1.000 pessoas por mês. Os 26 anos do Hospital da Posse, como é popularmente conhecido, foram marcados por diferentes gestões, crises e ameaça de fechamento. Entretanto, como único hospital público da cidade e pelo seu perfil de atendimento, tornou-se uma unidade de grande importância para a região. Até que, em 2002, a unidade é municipalizada e ainda nos dias de hoje
continua num processo permanente de ajustes e crescimento.